feliz hoje que a minha sogra está aqui. Muito feliz, né, com a minha sogra, o Deraldo com a gente. Isso é motivo de alegria para o nosso coração. Minha sogra, para mim, é uma segunda mãe. E as pessoas têm muitas histórias a respeito de sogra, e isso não acontece no convívio da nossa família, não, porque graças a Deus eu tenho uma convivência muito boa com ela. Os meus cunhados chegam a ter até um pouco de ciúme, que acham que ela gosta mais de mim do que deles. Então a minha sogra é uma bênção. Eu estou feliz de tê-la hoje aqui com o Deraldo, seu esposo, e é alegria para o meu coração. Deus abençoe, em nome de Jesus. Você achou que não era isso, né? Por isso você ficou rindo, né? Abra sua Bíblia. Eu vou ler esse texto, como eu sempre digo aqui, só para autorizar a mensagem, mas eu não vou pregar exatamente nele. Eu vi um rapaz aqui novo no louvor. Parece que eu não recebi. Aí, esse menino aqui, entregou a ficha hoje. Ah, muito bem. Beleza. Aleluia. Deve estar. Isaías capítulo 1, versículo 19. Abra sua Bíblia. O tema da palavra é esse, ó. Atitudes práticas para uma vida feliz. Atitudes práticas para uma vida feliz. Eu sei que é sem sentido isso que eu vou fazer aqui, a pergunta que eu vou fazer, mas eu vou fazê-la assim mesmo. Quantos aqui esta noite querem viver uma vida feliz? Todo mundo quer, eu quero. Se me perguntar, eu levanto logo as duas mãos, porque todo mundo quer. Então nessa noite eu vou te dar algumas atitudes práticas para que você tenha uma vida feliz. Vamos ler o texto. Está escrito assim, Isaías 1:19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Você pode ler esse texto no 3? Vamos, 1, 2, 3. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Amém? Olhe para quem está perto de você e diga assim: o projeto de Deus para a sua vida é uma vida feliz. Fale para ele. Pode se assentar aí, irmão, em nome de Jesus. Pode se assentar. O propósito de Deus para a nossa vida é que tenhamos uma vida feliz. O projeto de Deus para cada um de nós, irmãos, é que nós passemos por essa vida, passemos por este mundo com alegria, com vitória e com sucesso. Esse é o projeto de Deus para cada um de nós. Esse texto que eu li fala desse desejo de Deus. Se quiseres e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Qual que é o projeto de Deus, o propósito de Deus? Que a gente coma o melhor dessa terra. Comer o melhor dessa terra é desfrutar do melhor dessa terra. É receber em nossa vida o melhor dessa terra. Existem outros textos da Bíblia que legitimam essa verdade que eu estou falando aos irmãos. Por exemplo, Jeremias 29:11. Deus disse assim: eu é que sei que pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então qual que é o pensamento que Deus tem a respeito de nós? Pensamentos de paz, pensamentos que não são pensamentos de mal. É o que a Bíblia diz. Quando você abre a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 3, verso 10, ali tem uma exortação solene de Deus, que nós vivamos dias felizes. E
E para a gente viver dias felizes, lá em Pedro, ele diz: refreie a sua língua do mal. Se você refrear a sua língua do mal, diz Pedro, que nós vamos viver, experimentar dias alegres, dias de felicidade. Então o projeto de Deus é que nós sejamos felizes, é que nós tenhamos felicidade na vida. Mas uma coisa bonita em Deus é que Deus sempre trabalha em parceria conosco. Você não vai encontrar Deus fazendo tudo só, ou fazendo tudo sozinho. Toda vez que Deus se predispõe a fazer algo, Deus chama o homem para cooperar com ele. E essa é uma grande beleza do agir de Deus. É que Deus faz questão, irmãos, que nós sejamos participantes do milagre. Nem precisaria disso. Deus, na sua infinita presciência, na sua infinita soberania, no esplendor, não é, da sua grandeza, Deus podia fazer tudo sozinho, mas não faz. Deus chama a gente para sermos cooperadores do processo. Deus chama a gente para ser participantes do milagre. Jesus foi ressuscitar Lázaro, podia tirar a pedra e ressuscitar o morto, mas ele ressuscitou o morto, mas não tirou a pedra, para que alguém fosse participante do milagre. Jesus foi transformar água em vinho. Ele podia encher de água as talhas, mas mandou alguém encher, e aí ele transformou para que houvesse cooperação e participação no milagre. Então Deus quer te levar por caminhos de vitória, Deus quer te levar por caminhos de sucesso. O projeto de Deus é que você tenha uma vida feliz, mas Deus não faz isso de maneira compulsória. Deus não faz isso apenas de maneira unilateral. Não, irmão. Deus convida você para ser parte do milagre. Deus convida você para ser parte do processo. Então tem coisas que Deus faz e tem coisas que a gente tem que fazer. E essa noite, de tantas coisas que eu poderia dizer aos irmãos, para você viver uma vida feliz, atitudes que você poderia tomar, eu vou dizer apenas 3 atitudes que você tem que tomar para ter uma vida feliz, para ter uma vida de vitória. Porque na verdade o diabo quer te ver triste, mas Deus te fez alegre, porque ama você e tem projetos especiais para a sua vida, não é? Então, primeira atitude que você tem que ter: procure vencer os desafios que a vida lhe impõe. Se você quer ter uma vida feliz, procure vencer os desafios que a vida lhe impõe. Você tem que vencer os desafios impostos pela vida para você, se você quer ser uma pessoa feliz. É interessante que em Eclesiastes 11 e verso 8, a Bíblia diz assim: viva os dias da sua vida com alegria. A expressão que é usada lá é regozijo. Viva os dias que você tem para viver, os dias que Deus te permite viver aqui na terra. Diz o escritor, o grande sábio Salomão: viva isso com regozijo, tenha abundante alegria. Mas ele diz assim: saiba, porém, que haverão dias de lutas. E ele completa a frase dizendo assim: e não serão poucos. Então o que esse texto está ensinando para a gente? Que a vida é uma sucessão de desafios diários e contínuos. Todos os dias que você acorda para enfrentar desafios novos, porque a vida é uma sucessão de desafios novos, diários e contínuos. Irmãos, todo dia você tem que matar um leão. Eu uso essa expressão muito aqui no púlpito: você tem que matar um leão todo dia. E já diz lá o grande sábio, o grande pensador, o seguinte: que se a vida fosse fácil, ninguém nascia chorando. Então você, para ter vitória, para ser uma pessoa feliz, você tem que vencer os desafios que a vida impõe para você. Eu acho interessante que Davi passou para a história da humanidade. Não é só porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi passou para a história da humanidade, escreveu o seu nome na galeria dos homens mais importantes da história, porque
coração de Deus, irmãos, Davi foi um matador de gigantes. Davi foi um homem capaz de olhar para os desafios da vida e triunfar sobre eles. Davi foi um homem capaz de encarar a realidade da vida e não retroceder, não recuar, mas de maneira hercúlea triunfar sobre eles e vencer sobre eles. Os desafios que a vida colocou diante de Davi. E agora, escute uma coisa que eu vou te dizer e grave isso no seu coração. Toda pessoa grande tem desafios grandes. Toda pessoa grande vai ter desafio grande. Se você tem grandes desafios diante de você, é porque Deus tem projetos grandes com a sua vida. É porque Deus tem coisas grandes com você. Põe a mão no ombro do irmão, fala para ele assim: toda pessoa grande tem desafios grandes. Diga, se o seu desafio é grande, é porque Deus tem projetos grandes com você. Quantos acreditam nessa verdade aqui esta noite? Deus tem. Vencer os desafios. Irmãos, tem tantos desafios que a gente precisa vencer na vida. Eu podia pregar hoje só sobre isso aqui. Os desafios que você e eu temos que vencer. Mas eu vou te dizer só 2 deles, porque eu tenho outras coisas que eu penso que são importantes de dizer. Um grande desafio que a gente tem que vencer, que a vida impõe, sabe o que é? Pessoas. Pessoas que se levantam contra você, contra mim, contra nós, gratuitamente. Gente que olha para você, não gosta de você, sem que você nunca tenha feito nada para essa pessoa. Pessoas que se levantam. Gente que não quer ver a sua vitória, gente que torce pelo seu fracasso, gente que fica torcendo pela sua derrota, gente que tem inveja de você. Um desafio que a gente tem que vencer são pessoas. A Bíblia diz em Gênesis 37 que os irmãos de José venderam José porque tinham inveja dele. Invejavam a José e venderam o próprio irmão como escravo para uma caravana de ismaelitas. A Bíblia diz em 1 Samuel 18 que quando Davi vinha da guerra, as mulheres cantavam: Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. A Bíblia diz: o coração de Saul se encheu de inveja contra Davi e desde aquele dia Saul queria matá-lo. Pessoas que se levantam, que não querem a sua vitória, que não querem a sua bênção, que não querem ver a graça de Deus, você progredindo, avançando, alcançando patamares mais elevados. Mas eu quero profetizar essa noite: todo mundo que quer ver a sua ruína, irmão, vai ter que engolir a vitória de Deus na sua vida, a bênção de Deus sobre você. Desafios. Quer ver um outro desafio? Circunstâncias. As circunstâncias da vida. E a gente sabe que toda circunstância da vida, está ali, ó. Toda circunstância da vida, ela tem 3 características. As circunstâncias da vida são inesperadas, elas não mandam aviso prévio, elas não tocam a campainha, elas não mandam um recado para você dizendo que estão chegando. As circunstâncias são inesperadas. Uma outra característica das circunstâncias da vida é que elas são inevitáveis. Não tem como evitar. Todo mundo vai ter que enfrentar. Não dá para passar pela vida sem experimentar uma circunstância difícil. Um choro, um luto, um acidente. Uma circunstância que pode chegar. Inevitável. E terceiro, quase sempre as circunstâncias da vida são inadministráveis. Você não administra as circunstâncias. Você não tem elas na sua mão. E por causa dessas 3 características, as circunstâncias da vida às vezes são um grande desafio para a nossa felicidade. Eu poderia nominar várias circunstâncias, não é? Uma circunstância, por exemplo, econômica, uma circunstância, por exemplo, na família, uma circunstância no casamento, uma circunstância nos relacionamentos. Então, se você quer ter uma vida feliz, você tem que aprender a vencer os desafios que são impostos para você pela vida. E entre esses desafios estão as circunstâncias, coisas que se levantam, fortalezas que se
se erguem. Mas se você estiver na presença de Deus, filho, se você estiver debaixo da força de Deus, diz Paulo aos Filipenses: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. A bênção de Deus está sobre a minha vida. E você foi chamado para vencer. Quantos aqui esta noite foram chamados por Deus para vencer? Você foi chamado para vencer. Põe a mão no ombro do irmão, diz isso para ele. Diga: você foi chamado para vencer. Diga assim: não aceite outra palavra. Diga: fracasso e derrota não fazem parte do seu dicionário. Diga: Deus te levantou para conquistar e prosperar. Diga: nenhuma arma do inimigo vai prevalecer contra a sua vida, em nome de Jesus. Levante sua mão assim, fique com ela levantada. Eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que nenhum projeto do diabo, nenhum laço de Satanás, ainda aqueles que o diabo arquitetar em oculto contra a sua vida, estão cancelados e destruídos pelo poder do Senhor, e nenhum deles vai prevalecer contra você e a sua casa, em nome de Jesus. Quem recebe isso pode glorificar o Senhor, irmão. Eu recebo essa palavra. Procure vencer os desafios que a vida impõe para você. Número 2, use ao máximo o seu potencial. Use ao máximo o seu potencial. Eu estou falando de atitudes práticas, eu não estou falando de atitudes espirituais, não. Estou falando de atitudes práticas. Use ao máximo o seu potencial. Eu não sei quem foi que pregou esses dias aqui, acho que foi o Rodrigo, e ele falou uma frase, ele disse assim: tem pessoas que a gente acredita mais nelas do que elas mesmas. Tem gente que não acredita nele mesmo de jeito nenhum. Você acredita mais nele do que ele mesmo. Agora deixa eu te dizer uma coisa, que é uma verdade. Se você não acredita em você, quem é que vai acreditar? No sentido pleno da palavra. Se você não acredita em você, irmão, não peça ninguém para acreditar em você, não. Nem Deus pode acreditar em você se você não acredita em você. Você mesmo não acredita em você. Você mesmo não desenvolve o potencial que Deus te deu. E coisa difícil é uma pessoa que não reconhece o seu potencial. É difícil. Pessoa que não reconhece o seu potencial. Deus chamou Moisés e disse: Moisés, tira o meu povo do Egito. Ele disse: eu não sei falar. Como é que eu vou tirar? Eu sou um vermezinho de Jacó. Como é que eu vou tirar, Deus? Eu não sei falar. Como não sabe falar, rapaz? Deus chamou Gideão e disse: Gideão, livra o meu povo. Gideão disse: eu sou o menor da minha casa, o meu milheiro é o menor da minha casa, e a minha casa é a menor de Israel. Deus disse: você era o menor, agora você é o maior, porque eu sou contigo, vai nessa tua força, varão valoroso. Deus falou. Eu acho lindo que Deus olha para Gideão, irmão, e Deus não está vendo Gideão só no presente, Deus está vendo Gideão no futuro. E eu quero te dizer o seguinte, escute isso: Deus não vê somente o que você é, Deus vê aquilo que você pode ser. Vou repetir: Deus não está vendo somente aquilo que você é hoje, Deus está vendo aquilo que você pode ser debaixo da unção de Deus, ou com a unção de Deus na sua vida. Profetize isso para o irmão. Diga: Deus não vê somente o que você é. Diga: Deus vê o que você pode ser. Um dia Michelangelo estava esculpindo uma rocha, e quando ele estava esculpindo lá com o formão dele a rocha, um camarada passou e perguntou: o que o senhor está fazendo? Ele disse: eu estou libertando um anjo que está preso nessa pedra. Ele está lá esculpindo na rocha. O cara passou e disse: o que o senhor está fazendo aí? Ele disse: eu estou libertando um anjo que está preso nessa rocha. Você é mais, irmão, do que você pensa que é. Você tem mais do que você pensa que tem, e você pode mais do que pensa que pode. Você tem um potencial tremendo para Deus. Usa ao máximo
com esse potencial, Deus vai segurar na sua mão. E não tem diabo, não tem demônio, não tem pessoas, não tem inferno que vai impedir Deus de ajudar você e você de conquistar as coisas que Deus tem para a sua vida. Você tem um potencial grande. Diz isso para o irmão: você tem mais do que pensa que tem. Diga: você é mais do que pensa que é. E você pode mais do que pensa que pode. Use o seu potencial. Provérbios 23:7, a Bíblia diz assim: tal como imagina no seu coração, assim ele é. Você é aquilo que você diz ser. Tal como imagina no seu coração, assim ele é. Deixa eu te dizer aqui rapidinho 4 agentes inibidores do seu potencial. 4 agentes inibidores do seu potencial. Número 1, põe aí: preguiça. A preguiça, irmão. Preguiça. A preguiça é um espírito enviado por Satanás para este mundo para não deixar as pessoas conquistarem e nem alcançarem lugares mais altos. Preguiça é um inibidor de potencial. Provérbios 22:13 diz assim: eu não posso ir porque tem um leão na rua e esse leão vai me comer. Diz o preguiçoso, a Bíblia diz. Diz o preguiçoso: eu não posso sair porque tem um leão lá na rua. Sempre arrumando uma desculpa, sempre arrumando, não é, algo para excusar o fato de não ter atitude. A preguiça é um inibidor de potencial. Eu contei aqui uma vez, meus irmãos, que um dia a mulher está lá e o menino está chorando, e o marido diz: mulher, faz uma comida, faz um mingau para esse menino para ele parar de chorar. E o menino está chorando, aí daqui a pouco o menino chora. Quando o marido acordou assim, que olhou, a mulher tinha puxado um fogãozinho assim para a beira da cama, e dormindo ela está mexendo o mingau assim, nem levantou para mexer. E o menino chorando, o marido irou com aquilo, aí levantou e disse assim: meu Deus, que tanta preguiça, nunca vi tanta preguiça, só pode ser o diabo um negócio desse. Quando ele falou assim, deu um estouro, pá, o diabo apareceu e disse: não me põe nesse rolo não, que eu também estou abismado com a preguiça da sua mulher. Preguiça. Um outro fator inibidor de potencial, letra B: medo. Gente que não alcança projetos ou não leva adiante projetos por medo. Medo da derrota, medo do fracasso, medo de não alcançar. O medo é um inibidor de potencial. As pessoas engavetam seus projetos, enterram seus projetos por medo. Não tem coragem de arriscar. E aí o potencial é inibido por causa do medo. Uma outra coisa, letra C: negligência. Negligência no sentido assim: eu só vou fazer quando eu tiver condições ideais para fazer. Eu só vou realizar quando tudo estiver certinho para eu fazer. E isso nunca vai acontecer. Porque Eclesiastes 11:4 diz: quem olha para o vento nunca vai semear, e quem olha para as nuvens nunca vai cegar. O que ele está explicando? Nunca vai ter um tempo oportuno do ponto de vista 100%. Nunca para você realizar alguma coisa vai estar tudo encaixadinho, os pingos nos is, todos os T's cortados. Isso nunca vai acontecer. Você vai ter que arriscar, você vai ter que ir adiante, você vai ter que ter uma visão além da retina. E muita gente tem o seu potencial inibido por causa de negligência, esperando condições ideais. E quarto, um último fator: desculpas. Gente que vive arrumando desculpas para não fazer as coisas, vive arrumando desculpas para não avançar, para não tomar decisões, para não tomar atitudes em alguma área da sua vida. Cheio de desculpas. Jesus um dia disse que um homem fez uma festa, um rei, e mandou chamar os convidados. Chamou um grupo, ele disse: olha, eu não posso ir porque eu comprei um campo e eu tenho que ver. Aí chamou outro grupo: vem para a minha festa. O grupo outro disse: não, eu não posso ir porque eu casei.
casei e portanto não posso ir. Aí mandou chamar outro grupo, o outro disse, não dá para ir, sabe por quê? Porque eu comprei uma junta de bois e eu tenho que experimentar. E a lição que o Senhor está ensinando em Mateus 22 é a lição das desculpas. Que muitas vezes nós ficamos cheios de desculpas para não agirmos naquilo que Deus está cobrando, uma ação e uma atitude nossa. Não, pastor, é meu marido. Não, pastor, é minha esposa. Não, pastor, meus filhos. Não, pastor, o trabalho. Não, pastor, a faculdade. Não, pastor, a profissão. Pastor, não tenho tempo. E nos enchemos de desculpas. E as desculpas são fatores inibidores do nosso potencial. Mas eu vim hoje aqui te dizer que Deus está disposto a segurar você nas mãos dele e fazer coisas tremendas através da sua vida. Porque você pode. Você pode. Quantos aqui creem que pode mais? Pode mais. Você pode mais. Quantos creem que pode mais? Você pode mais. Declara isso na vida de quem está perto de você. Diga, você pode mais. Diga, você pode ir mais longe. Você pode conquistar coisas maiores. Fala para ele, o território em que você está será pequeno para o tamanho da bênção que Deus vai colocar nas suas mãos. O seu potencial, filho. E terceiro, tenha Deus sempre perto de você, sempre perto. Vença os desafios que a vida te impõe. Use ao máximo o seu potencial. E terceiro, tenha Deus sempre perto. Escuta o que eu vou te dizer. Deus perto, alegria. Deus longe, tristeza. Não tem fórmula mágica. Não existe irmãos, escuta isso que eu estou te falando. Olha aqui para mim. Esses meninos da galeria aí, olha aqui para mim. Não existe fórmula mágica. Deus perto, vitória. Deus longe, fracasso, derrota e ruína. Como é que eu posso ter uma vida feliz? Deus perto de você. Tem segredo. José, a Bíblia diz, tudo que estava na mão de José prosperava. Gênesis 39, 2. Essa é a parte B. A parte A diz assim, o Senhor estava com José. Sabe por que tudo que estava na mão de José prosperava? Porque o Senhor estava perto dele. Abraão, a Bíblia diz, foi o pai da fé. Mas sabe por que Abraão foi o pai da fé? Porque Tiago 2:23 diz que Abraão era amigo de Deus. Amigo pressupõe proximidade. Se é amigo, está perto. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Por que ele foi um homem segundo o coração de Deus? Porque foi um homem de cumplicidade. Foi um homem de intimidade com Deus. Qual que é o segredo para você ter uma vida feliz? E eu fiz questão de deixar isso por último. Tenha Deus sempre perto. Não deixa Deus ficar longe de você não, filho. Não fica longe de Deus não. Você está caminhando num terreno perigoso. Deus perto. Pastor, o que me afasta de Deus? Se o segredo para eu ter uma vida feliz é Deus perto, então me diz, por favor, tem alguma coisa que pode me afastar de Deus? Tem, claro que tem, vou te dizer. Número 1, pecado. Pecado te afasta de Deus. Eclesiastes 10:1 diz assim:
estragar esse perfume. O que o pecado faz na sua vida? Estraga o perfume da presença de Deus na sua vida. Não briga com o pecado não, irmão. Não pense que você pode brincar com o pecado e você não vai se estrepar lá na frente. O pecado não está ligado a grandes coisas. Porque tem gente que acha que o pecado está ligado a grandes coisas, e não está. A mulher de Ló perdeu a bênção por causa de uma olhadela. O pecado não está ligado a grandes coisas. O pecado afasta você de Deus. Lembra de Adão? Adão pecou, Deus disse, para fora do jardim. A Bíblia diz: o Senhor os expulsou do jardim e botou querubins com espadas desembainhadas para guardar o caminho do jardim. Quando o homem pecou, Deus disse: para longe. Todos os dias Deus vinha, na viração do dia, e o homem andava com Deus, caminhava com Deus, conversava com Deus. Quando o homem pecou, Deus disse: para longe. Porque é isso que o pecado faz. O pecado te afasta de Deus. O pecado leva você para longe de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz: no 1 diz: a mão do Senhor não está encolhida, os seus ouvidos não estão agravados. Mas o verso 2 diz: mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado te afasta de Deus. Agora aprenda isso hoje aqui, irmão. O pecado cega. Uma pessoa que está vivendo em pecado, ela está cega. Todo mundo em volta dela está vendo que aquilo é destruição, que aquilo é ruína, que aquilo é fracasso, mas ela mesma não vê. Ela não consegue perceber. O pecado ofusca o discernimento. O pecado tira a visão. O pecado cega. Davi um dia está no terraço da casa dele. Quando Davi olha para a piscina, tem uma mulher linda, nua, tomando banho na piscina dele. Essa mulher se chamava Batseba. E Davi chama um dos seus criados e diz: quem é aquela mulher linda que está tomando banho na minha piscina? O criado diz assim, ele não diz, é Batseba. Ele não diz o nome dela, ele tenta trazer Davi para a realidade. Ele percebe que o coração de Davi está enredado, que o coração de Davi está meio hipnotizado, e o servo tenta trazer Davi de volta para a realidade, e ele diz assim: é a mulher de Urias, um dos teus generais. Como quem diz: Davi, ela é casada. Davi, se você está pensando em ter algo com essa mulher, Davi, essa mulher é casada, rei. Davi manda chamar Urias, uma das histórias mais sórdidas da Bíblia. Davi manda chamar Urias e diz: deita com a sua mulher, porque Davi manda chamar Batseba e deita-se com ela. E com medo de Batseba ficar grávida e ser um escândalo, porque o marido está na guerra, não podia ter engravidado a própria esposa. Descobrir que a criança era do rei seria um escândalo tremendo. Davi manda chamar Urias e diz: deita com a sua mulher. Urias diz: não posso me deitar com ela, porque o teu nome está em jogo, e se eu não voltar para a guerra, o seu nome vai cair em vitupério e em desgraça, rei. E Davi obriga Urias, e Urias não quer ir deitar com Batseba. Davi manda embebedar Urias, embebeda ele então, embebeda Urias. E Davi está pensando que Urias passou a noite com a mulher, porque bêbado, depois se a mulher ficasse grávida, diria: ah, nem viu porque estava bêbado mesmo, foi naquela noite que se deitou, voltou da guerra a mando do rei. No outro dia de manhã, quando Davi abre a porta, a Bíblia diz: Urias caiu dentro do quarto dele, porque mesmo bêbado era fiel a Davi, passou a noite na porta do quarto. Davi diz: tem que matar esse homem, não tem jeito. O pecado cega. Davi escreve uma carta para Joabe, põe na mão de Urias e diz: entrega essa carta para Joabe, que era o comandante. E na carta estava escrito: Joabe, coloque Urias na frente de batalha para que o acertando ele morra.
levou o próprio atestado de óbito na mão. E chegou lá, entregou Joabe e disse: Urias, vai lá para a vanguarda do exército. E quando Urias foi para frente, um soldado pesou um arco e Urias morreu. O pecado cega. O pecado te afasta de Deus, porque o pecado faz você não perceber o caminho de derrota e de ruína que você está entrando por ele. O pecado cega. Uma outra coisa que o pecado faz: o pecado escraviza. 2 Pedro 2,19 diz: do que alguém é vencido, do tal se torna escravo. O pecado escraviza. Escraviza sem dó, escraviza sem clemência. Vencido pela bebida, escravo da bebida. Vencido pela droga, escravo da droga. Vencido pela imoralidade, escravo da imoralidade. Vencido pelo adultério, escravo do adultério. Do que alguém é vencido, do tal se torna escravo. O pecado escraviza. Terceiro, o pecado tira a bênção. Por que o pecado tira a bênção? Porque o pecado dá legalidade para Satanás agir. O pecado leva você para uma vida de indiferença, para uma vida de conformismo, para uma vida de superficialidade. E aí o mundo passa a exercer fascínio sobre você. Os desejos da sua carne passam a dominar. O pecado tira a bênção. E uma das consequências do pecado, irmãos, é o inferno. Uma das consequências do pecado é o inferno. Salmo 9,17 diz: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as pessoas que se esquecem de Deus. Por que a Bíblia chama ímpio? É uma pessoa que vive no pecado quanto mais. E a Bíblia diz: vai ser lançado no inferno também aquele que se esquece de Deus. E o pecado quer fazer você se esquecer de Deus. E quando você peca, você está se esquecendo dele. Em primeiro lugar, o pecado te afasta de Deus. Segunda coisa que te afasta de Deus: 2, insubmissão à autoridade. Insubmissão à autoridade. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Escute isso, irmão, que eu vou falar para você agora, é muito sério. Toda autoridade espiritual vem de Deus, é constituída por Deus. Efésios 4,11: e Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Ele mesmo, Deus, deu. Foi Deus que deu. Hebreus 5,4 a Bíblia diz: ninguém toma para si esta honra senão o que é chamado por Deus como Arão. E Paulo, quando escreve aos Coríntios, no capítulo 12, verso 18, ele diz assim: é Deus que coloca os membros nos seus lugares dentro do corpo. Toda autoridade vem de Deus. Se você não sabe receber ordens, Deus nunca vai te pôr para mandar. Se você não sabe receber ordens, Deus nunca vai colocar você em posição de dar ordens. Se você não sabe ficar debaixo de autoridade, Deus nunca vai colocar você para exercer autoridade sobre os outros. O que afasta a gente de Deus? Insubmissão. Deus não suporta insubmissão, não, irmãos. Satanás resistiu à autoridade de Deus. Deus mandou o diabo para o inferno. Coré, Datã e Abirão levantaram contra a autoridade de Moisés. Moisés disse assim: se eu sou a autoridade de Deus, vocês não vão morrer de morte natural. Já falou que ia morrer. Morrer já ia mesmo.
Mas ele disse: se eu sou a autoridade de Deus, vocês não vão morrer de morte natural. Quando ele terminou de falar, a Bíblia diz: a terra abriu e engoliu Coré, Datã e Abirão, mais 250 e as suas famílias. Deus não suporta insubmissão, não. Se você não concorda com alguma coisa na igreja, não estou falando dessa igreja, não, eu estou usando igreja no corpo de Cristo. Igreja como corpo de Cristo. Se você não concorda com alguma coisa na igreja, muda para outra. Se você está numa igreja, faz parte de um corpo cristão, e você não concorda com aquilo que há na igreja, muda para outra, filho. Não tem só uma igreja no mundo. Não tem só uma igreja certa. Não tem só uma igreja que é a igreja correta que vai entrar no céu. Não existe isso, não. Paulo diz: a multiforme graça de Deus. Agora, se você está num lugar e não concorda, a melhor coisa que eu te digo: muda desse lugar. É melhor do que você ficar nesse lugar murmurando, reclamando, pecando, porque você acha que vai mudar uma estrutura inteira por causa de você? Você está de graça, né? Se você está pensando que vai mudar uma estrutura inteira só por causa de você, você está muito enganado, filho. Então, se você está num lugar que você não concorda, acha que não está certo, isso aqui eu não concordo, sai desse lugar que você está fazendo aí. É melhor do que você ficar insubmissa a uma autoridade. É melhor do que você ficar nesse lugar reclamando, murmurando, pecando contra Deus. É ruim de dar glória a Deus agora, né? É difícil, né, irmão? Dar glória a Deus, né? Põe a mão no ombro do irmão e fala assim: aguenta firme aí, não geme não, irmão. Valeu. Quem te afasta de Deus? Em submissão. Davi um dia encontrou Saul. Escuta isso. E aí um dos valentes de Davi, Simei, falou assim: Davi, deixa eu cravar essa lança no peito dele, ele não vai nem gemer. Davi olhou e disse assim: longe de mim tocar no ungido do Senhor, porque não há ninguém que toque no ungido do Senhor e Deus o tenha por inocente. Sabe o que Davi está falando? Eu, em submissa a uma autoridade? De jeito. Se ele está fora da direção de Deus, é problema de Deus que pôs ele aí, não tem nada a ver com isso não. Mas eu entrar nesse negócio, não entro de jeito nenhum. Longe de mim tocar no ungido do Senhor, porque não há ninguém que toque no ungido do Senhor e Deus o tenha por inocente. Abre a boca, fala o que quer. Depois a mão de Deus vem e diz: ah, Deus, por quê? Porque está sendo submisso a uma autoridade. E a Bíblia diz: a partir daquele dia, pela boca de Saul, o Senhor confirmou o trono a Davi. Saul disse: agora eu sei que você vai reinar mesmo. Agora eu sei que o Senhor tem projetos de reino com a sua vida. Por quê? Porque Davi não foi submisso a uma autoridade. Olha, irmão, Zacarias 2:8 diz assim: se você tocar num servo de Deus, você está tocando na menina dos olhos de Deus. Se Zacarias 2:8, Deus diz: se alguém tocar em você, está tocando na menina dos meus olhos. Se você toca numa pessoa de Deus, você está tocando na menina dos olhos de Deus. Fala aí para quem está perto de você assim: eu sei que você não fala mal de ninguém. Fala aí. Fala de novo: eu sei que você não fala mal de ninguém. Fala assim: mas quem fala mal de um irmão está tocando na menina dos olhos de Deus. Fala assim: isso não é bom negócio não, irmão. Fala: eu sei que quando alguém vem falar mal de um irmão, fala para ele assim: você nem ouve, mas quem ouve e aceita vai ter que prestar contas com Deus. Já estou terminando. Pode
afasta de Deus? Relacionamentos. Rapaz, eu já falei tanto nisso aqui. Vou dizer de novo, já estou terminando. Relacionamentos nunca são neutros. Os relacionamentos da sua vida nunca são neutros. Ou eles vão te levar para perto de Deus, ou eles vão te levar para longe de Deus. Ou eles vão fazer você amar mais a Deus, ou então vão te induzir para o pecado e para o erro. Os seus relacionamentos ou vão fazer você receber mais de Deus, ou vão fazer você perder aquilo que você já recebeu de Deus. O Salmo 1 diz lá: será como árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Oh, aleluia! Pastor, eu quero isso para a minha vida. Eu quero ser uma árvore plantada junto a ribeiro de água. O senhor está pregando sobre vida feliz, é isso que eu quero. Eu quero uma árvore plantada junto a ribeiro. Eu quero ser assim, cujas folhas não caem, e tudo quanto eu fizer vai prosperar. Mas o começo diz assim: só vai ter isso aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que esse texto está dizendo? Que para você ter uma vida feliz, você tem que ser criterioso na escolha das pessoas que andam com você. Como é que você vai ser feliz, irmão? Se você anda com gente que não tem caráter nem personalidade. Como é que você vai ser feliz se você anda com gente que é inimigo da paz, que o prazer dele é promover guerra? Como é que você vai ter uma vida feliz se você anda com gente que é anunciador de más notícias, que não tem prazer na vitória de ninguém? A vitória ele nunca conta, só sabe contar fracasso. Como é que você vai ter uma vida feliz se você anda com gente que é acusadora, murmuradora, fofoqueira, duas caras? É igual o pai. Um dia o obreiro chegou na casa do pastor, o pastor estava tomando banho, o filho chegou assim e ficou. Aí o filho, o obreiro meio desconcertado, e o filho... Tá. Aí o filho vinha, olhava, dava a volta no obreiro, aí por fim o obreiro disse: o que você está procurando, menino? Ele disse: não, meu pai disse que o senhor tem duas caras, eu estou vendo uma e estou procurando a outra. Fala para quem está perto de você assim, ó, tem gente que é acelerador na sua vida, fala aí. Fala assim: mas tem gente que é freio de mão. Gente que é freio de mão, filho. Eu preguei uma mensagem aqui na igreja esses dias, que Jesus chegou e mandou os discípulos. Jesus veio assim, os discípulos: é o Senhor mesmo? Eu disse: sou. Aí Pedro falou assim: se és tu mesmo, manda-me ter contigo andando sobre as águas. E os que estavam no barco diziam: não, não sai não, não vai não. O que você vai fazer? Não vai não. Tem gente assim, ele não sai do barco e nem quer que você saia. Torce pelo jacaré no filme do Tarzan. Vai matar o Tarzan. Agora o Tarzan morre. Joga um balde de água fria em tudo que você vê, toda alegria. Ah, te vou pra cá. Sim, isso dá certo não, rapaz. Isso aí, ó. Lá para você, eu já vi umas 500 pessoas que teve essa mesma ideia e nenhum progrediu. Nenhum prosperou. Relacionamentos. Fala para quem está perto de você assim: as experiências que você pode ter com Deus dependem das pessoas que estão perto de você. Diga: quem está do seu lado determina o que você vai alcançar em Deus. Agora pega na mão dele aí, em nome de Jesus. Pega na mão dele, dá um sorriso para ele e fala assim: eu quero ser bênção na sua vida. Fala: se depender de mim, da minha amizade, onde você colocar as mãos,
vai prosperar em nome de Jesus. E eu termino dizendo isso aqui para você. Quem te afasta de Deus? Bênçãos. Pastor, peraí, o senhor está enganado, o senhor está falando sobre aquilo que me afasta de Deus. É isso mesmo. Quem te afasta de Deus? Bênçãos. Quando está lá, estrepado, frito, está pertinho de Deus, ora, jejua, vem para a igreja, até no dia que não tem culto, vem para a igreja. Não tem culto, mas eu vou assim mesmo. Eu vou ficar lá. Vigília está lá, oração está lá. Aí Deus olha e diz: vou abrir a janela do céu, vou abençoar. Aí quando Deus abre a janela do céu e abençoa, foge. Quando Deus estende a bênção, afasta de Deus. Eu sei o que eu estou falando. Nesses mais de 20 anos de pastorado que eu tenho, eu já vi esse filme muitas vezes. Gente que quando está debaixo de luta, de adversidade, de tempestade, está na presença de Deus, está nos pés do Senhor, mas a hora que Deus abre as janelas dos céus e abençoa, vai para longe. Apocalipse capítulo 2, o Senhor disse assim: eu tenho contra ti que você perdeu o primeiro amor. E aí o Senhor disse para ele assim, para a igreja de Éfeso: eu vou vir, vou tirar você desse lugar. Se você bobear, se você não reconsiderar, se você continuar nessa vida aí de perda de primeiro amor, eu venho aqui e acabo com esse negócio. Já vi gente que não tinha nada nos pés do Senhor, recebe tudo, vai para longe dele, depois perde tudo de novo. Cuidado para as bênçãos de Deus não te afastar dele. Filho pródigo só se tornou filho pródigo porque ganhou a herança. Enquanto não tinha herança, estava na casa do pai. O dia que recebeu a herança, a Bíblia diz, partiu para terras distantes. Tem muita gente que enquanto não tem herança, não tem resposta, não tem a bênção, está na casa de Deus. O dia que Deus abre as janelas dos céus e abençoa, vai para longe. Depois em casa, quando você chegar com calma, leia lá no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, a história do rei Uzias. Começou a reinar novinho. Reinou 55 anos em Judá. A Bíblia diz que Uzias, ele fez torres, ele construiu, cavou muitos poços, foi um rei da agricultura, fertilidade, abundância. Foi um rei que inventou máquinas de guerra. E a Bíblia diz assim: Uzias foi maravilhosamente ajudado por Deus. Quando a Bíblia diz Uzias foi maravilhosamente ajudado por Deus, a Bíblia diz assim: então exaltou o seu coração. Quando ele foi maravilhosamente ajudado por Deus, o coração dele exaltou. Sabe qual foi o fim dele? Deus tirou ele do trono. Ele morreu numa casa separada, a Bíblia diz, separado de todos, e morreu cheio de lepra. Um rei que tinha tudo para escrever o seu nome nos anais da história, morreu no ostracismo e no esquecimento. Porque quando Deus maravilhosamente abençoou, ele se afastou de Deus. Diz para quem está perto de você aí, fala assim: o Deus que exalta é o Deus que abate. Diga: o Deus que levanta também faz cair. Diz para ele assim: quando Deus te abençoar, fique mais perto dele, busque mais a ele, ame mais a ele, sirva mais a ele. Fala assim: presta atenção, o que Deus tem para a sua vida é tão grande que a
gente que não acredita em você, gente que quer ver o seu mal, a sua derrota, vão ter que reconhecer a bênção de Deus na sua vida. Fala para ele assim: o tempo de migalhas vai ter fim diante de você, e vai chegar um tempo de banquete em nome do Senhor. Vai chegar um tempo de banquete. Vamos ficar de pé, irmãos. Louvado seja Deus, aleluia. Quero te dizer hoje, em nome do Senhor, que o milagre de Deus na sua vida depende de uma atitude. A bênção de Deus, a felicidade de Deus na sua trajetória, na sua historicidade de vida, depende de uma atitude. E nessa noite eu te falei 3 que você tem que tomar: encarar os desafios que a vida impõe para você e triunfar sobre eles, usar ao máximo o seu potencial e não deixar Deus ficar longe de você. Fica perto de Deus, deixa Deus pertinho de você, não deixa Deus ir para longe, não. Um dos textos mais terríveis que eu acho na Bíblia foi quando o homem pecou. E a Bíblia diz lá em Gênesis: todos os dias, pela viração do dia, Deus descia e conversava com o homem. Um dia Deus chegou e Adão não estava. Um dia Deus veio e Adão não estava. Deus nessa noite marcou um encontro com você aqui nessa casa. Filho, que coisa linda é você estar sempre perto de Deus. Depende de uma atitude. Jesus vem andando sobre as águas e Pedro disse: se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo. E Jesus disse para ele: vem. Pedro sai do barco e anda sobre as águas. Uma atitude. Segura na mão de quem está perto de você, por favor. Fala para ele: o projeto de Deus para a sua vida é uma vida de felicidade. Diga: o projeto de Deus para a sua vida é uma vida de vitória. Diga: o propósito de Deus para a sua vida é um propósito de sucesso. Fica segurando a mão dele. Fala para ele assim: eu quero ser profeta de Deus para a sua vida hoje. A partir de hoje, começa uma virada na sua vida. Diga: um novo tempo de Deus para você. Fala: até mesmo você vai ficar espantado com a honra de Deus na sua vida. Diga: você vai experimentar momentos de alegria como nunca antes. Diga: momentos de prosperidade como nunca antes. Diga: você vai ver milagres na sua vida como você nunca viu antes. Diz para ele: você é um abençoado do Senhor. Se Satanás se levantar contra você, vai perder o seu tempo, porque vai se levantar para cair em nome de Jesus. Dá um sorriso para ele e fala: a partir de hoje, agora é só vitória. Para você agora, irmão, é só vitória, é só vitória, é só vitória. Vira aí para 2 ou 3 pessoas e diga: agora é só vitória. Diz aí: agora é só vitória, agora é só vitória, é só vitória, só vitória. Aleluia, glória a Deus. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai. Andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, sou abençoado. Aleluia. Vivo
dia o pecado. Levante a sua mão e cante, mas eu escolho Deus. Eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, sou abençoado, se vivo obediente. Mas todo dia o pecado Faz assim com a mão, ó. Canta fazendo assim, ó. me chama, todo dia o pecado mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Tem alguém aqui esta noite que quer escolher Deus? Tem alguém aqui esta noite que quer dar um passo para Jesus? Que reconhece a sua carência, as suas debilidades, as suas fragilidades, as suas mazelas. E reconhece em Jesus o perfeito Salvador. Quem sabe alguém que está longe da casa de Deus e que quer hoje voltar para o Senhor. Tem alguém que quer fazer isso hoje? Se tem, eu quero convidar você. Uma moça, um rapaz, uma senhora, um senhor, a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Isso, Deus abençoe. Deus abençoe. Mas alguém quer vir para Deus hoje? Mas alguém quer voltar para Deus? Deus abençoe. Mas alguém quer vir? Pode vir. Deus está chamando você. Porque Deus tem projetos lindos com a sua vida. Isso, venha, pode vir. Todo aquele que quer escolher Deus hoje, pode vir para Deus. Isso, Deus o abençoe. Mas alguém quer vir para Deus hoje? Você sabe que está numa rota de destruição. Você sabe que Deus está te dando uma chance hoje. Deus está chamando você. Deus está chamando você para vir para os braços dele, para voltar para a casa do Pai, porque Deus tem projetos com a sua vida. Mas alguém quer vir hoje? Mas alguém quer voltar para Deus hoje? Muito bem, nós vamos orar. Vou convidar o Éder para vir aqui, para fazer esta oração. Irmãos, o diabo perdeu e
Jesus venceu, Pai. Aleluia. Glória a Deus. Estenda a sua mão para cá. Vamos orar por eles. Estende a sua mão. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós colocamos diante da Tua presença essas vidas que aceitaram a Ti. Perdoa os seus pecados, sela os seus nomes no livro da vida, dê vitória, para que eles tenham direito de entrar nos céus pelas portas. Nós declaramos o perdão, a unção e a graça dos Deus nas suas vidas.